Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando e quem não estiver preparado não vai subir. Diante dessas frases, eu quero te fazer 3 perguntas. O que é arrebatamento? O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Quando acontecerá o arrebatamento? Se você quer saber, fica até o final desse vídeo aqui. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito deste canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, falar daquilo que está contido nela e também abordarmos alguns assuntos que são pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista bíblico acerca desses assuntos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que nós vamos colocar aqui, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações. Não se esquece também de nos seguir nas redes sociais para que você possa ficar por dentro de tudo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Agora, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e pega o seu lápis e vamos juntos aprender mais um pouco. Antes de mais nada, eu quero começar fazendo 2 considerações que são importantíssimas. A primeira delas é que a doutrina do arrebatamento é uma das considerações mais importantes da escatologia do Novo Testamento. Nós iremos encontrar em todo o Novo Testamento diversas citações acerca desse tipo de tema. E a segunda consideração que eu quero falar aqui é que o arrebatamento é uma das questões que mais os estudiosos bíblicos da atualidade discordam. E isso acontece por conta das divergências de correntes de pensamentos que nós vamos citar nesse vídeo acerca desse assunto. Dada essas 2 considerações, vamos iniciar este tema pela seguinte questão. Temos que primeiramente entender uma coisa. O que significa a palavra arrebatamento? A palavra grega que se encontra no Novo Testamento para este termo tem como significado as palavras arrebatar, furtar, levar e retirada súbita. Já no nosso dicionário em português, esse termo ele tem um significado muito semelhante ao do grego. Os significados são arrancar, transportar com ímpeto ou até mesmo súbito e inesperado com rapidez. Agora que já sabemos o significado da palavra, é importante entendermos essa doutrina. Essa doutrina ensina que Jesus Cristo, o que morreu e ressuscitou ao 3º dia, que está à destra do Pai, conforme as Escrituras mencionam, o mesmo descerá para arrebatar o seu povo, para levar o seu povo desta terra. Nós vamos ver o próprio Jesus falando acerca disso aos seus discípulos em João, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus diz aos seus discípulos em João 14 que ele iria ao Pai, que ele morreria e iria ao Pai, mas que ele voltaria para buscar os seus discípulos, para que onde ele estivesse, os discípulos também pudessem estar. Nós também iremos ver o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica a sua primeira carta, mencionando acerca deste assunto. Nós vamos ver esse texto relatado na Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 16 ao 17, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que nesse fenômeno os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares. Logo, o apóstolo Paulo faz uma referência clara à vinda do Senhor Jesus para poder buscar o seu povo. E talvez, diante de uma questão como essa, você possa se perguntar: como é que isso vai acontecer? O próprio apóstolo Paulo chega a descrever isso como mistério,
porque a forma com que isso se dará não é de forma natural. Muito pelo contrário, a ocasião do arrebatamento se dará de forma sobrenatural, transcende o entendimento humano. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 15, o verso 51 e 52, que diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui nós vemos claramente que o apóstolo Paulo está falando acerca desse acontecimento, e que o apóstolo Paulo traz isso como um mistério justamente porque foge do entendimento humano. E eu quero, diante disso, fazer uma observação bem interessante. O fato de não se conseguir entender de que forma se dará o arrebatamento não significa dizer que a fé daqueles que creem e acreditam nisso é irracional. Muito pelo contrário, as pessoas que acreditam nesse fenômeno acreditam de uma forma suprarracional. Ou seja, entende-se que isso é um fenômeno que transcende a racionalidade humana. E nós, por sermos seres humanos com a capacidade limitada de pensar e de agir, não conseguimos definir com exatidão esse grande acontecimento como se dará. No entanto, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Uma vez entendido o que significa a palavra e o que significa a doutrina em si, agora nós precisamos entender uma coisa. Quando se dará o arrebatamento? E é justamente nesse último ponto que nós vamos ver as discordâncias entre muitos estudiosos por conta dessa doutrina. Existem atualmente 4 correntes que falam acerca da doutrina do arrebatamento. Essas correntes são pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e o arrebatamento parcial. Dentre essas 4 correntes de pensamentos, as 2 que são mais respeitadas são as 2 primeiras, que é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo acerca dessas correntes, mas se você quiser que eu faça um vídeo específico falando dessas correntes, deixe aqui nos comentários. Nesse vídeo eu vou falar somente em resumo o que cada uma delas quer dizer. Vamos começar pelo pré-tribulacionismo, no qual é a corrente de pensamento que eu defendo. Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento se dará antes de um período que é conhecido na Bíblia como a Grande Tribulação. Esse período é o período em que a ira de Deus será derramada sobre esta terra. E quem é pré-tribulacionista acredita que Deus arrebatará o seu povo e aqueles que exercem fé nele antes desse momento acontecer. A outra corrente que nós vamos falar aqui é o pós-tribulacionismo. Quem é pós-tribulacionista entende que o arrebatamento de fato acontecerá, mas que a igreja, o povo de Deus, aqueles que exercem fé em Jesus, passarão pelo grande momento conhecido como Grande Tribulação. E somente após terem vivido todo o sofrimento durante esse período, Jesus virá e arrebatará a sua igreja. No meio dessas 2 correntes de pensamentos, existem os mesotribulacionistas. Assim como as outras 2 correntes, quem é mesotribulacionista acredita que o arrebatamento ocorrerá. A diferença se dá porque quem é pré-tribulacionista crê que é antes, quem é pós crê que é depois da grande tribulação, e os mesos acreditam que o arrebatamento se dará no meio da grande tribulação. E para finalizar, existem também aqueles que acreditam no arrebatamento parcial. Essa corrente de pensamento defende que o arrebatamento também ocorrerá, só que parte do povo de Deus irá ser arrebatado antes da grande tribulação, parte será arrebatada no meio da grande tribulação e outra parte será arrebatada depois da grande tribulação. Essas são as 4 correntes que falam sobre o arrebatamento. E eu quero encerrar esse vídeo lendo um texto com você que está em Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O texto de Apocalipse, capítulo 3 e o verso de número 10, o próprio Jesus está dizendo ao apóstolo João que ele irá guardar o seu povo de um momento conhecido como o momento da tentação. Para aqueles que são pré-tribulacionistas, entendem que esse momento de grande tentação será a grande tribulação que virá sobre a terra. Mas que, todavia, aqueles que creem em Cristo e que confessaram e entregarão a sua vida a Ele serão livres desta penalidade.
Eu não sei se você tem alguma corrente de pensamento antes de assistir esse vídeo ou se você não sabia de nada disso. O mais importante diante de tudo isso que eu falei é entender que a Bíblia afirma que Jesus vai voltar e arrebatará o seu povo. E que, independente de ser antes, no meio ou depois, devemos crer que ele virá. A Bíblia, ela não possui várias interpretações. Dentre todas essas que eu falei, uma só está certa ou talvez nenhuma, nós não sabemos. No entanto, todos acreditam que Jesus virá. E é com essa fala que eu quero encerrar esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem algum comentário a fazer acerca desse vídeo, deixa aí na aba dos comentários. E só fortalecendo, hein? Não se esquece de nos seguir nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo vídeo.